Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, eu diria. Vamos explorar as conexões, sabe? Entre um clássico da ficção distópica, 1984, do George Orwell, e eventos políticos sociais bem recentes mesmo, coisa agora de 10 de outubro de 2025. Temos aqui algumas fontes, uma análise bem detalhada do livro, notícias sobre as tensões comerciais EU-China, que voltaram a esquentar, e um pronunciamento presidencial sobre isso. A ideia é destrinchar essas fontes, pegar os pontos-chave, os alertas, né? E ver se tem alguma ressonância surpreendente entre essa ficção lá de trás e as manchetes de agora. Ok? Vamos lá. Começando pelo básico, talvez, mais importante. 1984. Aquela visão sombria, Oceânia, o grande irmão sempre de olho, as teletelas em todo lugar. Exato. E o Ministério da Verdade, né? Onde a própria história, o passado, podia ser reescrita a qualquer momento. E isso, aquele lema terrível, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Arrepia só de lembrar. E por trás dessa trama toda, Orwell estava dissecando coisas muito profundas, né? O poder absoluto, como ele esmaga o indivíduo, a manipulação da mente como ferramenta de governo e, claro, o controle total da informação. A ideia dele era bem pessimista, aquela imagem da bota no rosto humano, para sempre. Mas ele não ficou só na vigilância física, ele criou conceitos. Sim, ferramentas para a gente pensar sobre poder até hoje. Tipo a Novolíngua. Ah, Novolíngua. Genial e assustador. Uma linguagem que vai ficando pobre de propósito, né? Para quê? Para limitar o pensamento. Se faltam palavras para criticar, para ter nuances... A própria ideia de rebeldia fica mais difícil. É incrível como isso ainda faz a gente pensar sobre como a linguagem molda o que a gente percebe do mundo, né? Totalmente. E tinha mais. O duplo pensar. Sim. Aquela capacidade maluca de acreditar em duas coisas opostas ao mesmo tempo. Guerra é paz, liberdade é escravidão. A lógica de cabeça para baixo a serviço do partido. E o crime-ideia. Pensar diferente já era crime. E a polícia do pensamento para caçar isso. E talvez o mais frio de todos, a despessoa. Apagar alguém da história, da memória, como se nunca tivesse existido. E é interessante, uma das fontes que a gente leu menciona isso. Essas ideias do Orwell não vieram do nada, né? Não, de jeito nenhum. A experiência dele na Guerra Civil Espanhola foi definidora. Ver as brigas internas da esquerda, a repressão do stalinismo, isso alimentou a crítica dele. Uma crítica ao totalitarismo, viesse de onde viesse. Ele viu ideais serem traídos pelo poder. E o fascinante é isso, como essa vivência pessoal tão forte virou uma ficção com poder de alerta que, nossa, dura até hoje. E aí a gente começa a fazer as pontes com agora, né? Como as fontes sugerem. Exato. A teletela, por exemplo, hoje em dia parece até meio pitoresca. Pois é. A análise que a gente tem aqui sobre 1984 argumenta uma coisa interessante. A vigilância hoje talvez seja mais perigosa porque a gente meio que concorda com ela, voluntariamente. Como assim? Bom, a gente carrega o aparelho no bolso, né? O smartphone. Ele sabe onde a gente está, o que a gente compra, talvez até o que a gente fala perto dele. Aqueles termos de uso que ninguém lê. Exatamente. A gente aceita. Não é a teletela forçada, é uma troca meio implícita. Privacidade por conveniência, por serviços grátis. É uma dinâmica diferente da que o Orwell imaginou. Talvez mais sutil. Bem mais sutil. A fonte destaca bem essa mudança. Orwell pensou numa coisa imposta, de cima para baixo, na força bruta. Hoje, uma parte enorme da vigilância somos nós que alimentamos. E não é só essa vigilância vertical, sabe? Do Estado ou das empresas sobre a gente. A fonte também fala da vigilância horizontal. Nós vigiando uns aos outros. Ah, você está falando daquilo que a fonte compara com a despessoa, o tal do cancelamento nas redes sociais. Isso. A análise vê um paralelo aí. Essa vontade de apagar alguém publicamente por algo que disse ou fez
E o conceito do Orwell de transformar alguém numa não-pessoa. Faz sentido? A ação online, os linchamentos virtuais, essa dinâmica cria uma pressão enorme para se encaixar, um medo de ser excluído que pode acabar silenciando as pessoas. Mesmo sem uma polícia secreta batendo na porta, sabe? A vigilância fica distribuída, a punição vira social. Isso leva direto para a ideia de crime ideia hoje em dia, né? A fonte diz que está rolando um clima de autocensura, um medo de dar opinião fora do consenso de certos grupos. Medo de perder emprego, de ser isolado. Exato. Aí que a coisa fica interessante mesmo. Não é uma lei que proíbe pensar. É uma pressão social, cultural, tão forte que acaba inibindo a conversa franca, o debate com nuances, né? E o resultado, segundo essa análise, pode ser um clima de desconfiança geral. Fica difícil ter conversas honestas. O impacto psicológico disso. Nem me fale. Paranoia, dificuldade de dialogar de verdade, a confiança entre as pessoas vai para o espaço. E a tecnologia, claro, ela amplifica tudo isso numa velocidade assustadora. Outra coisa que o Orwell pegou muito bem e que a fonte diz que continua super relevante é o uso de eufemismos, linguagem oficial maquiada. Ah, sim. Em 1984, retificar era o código para falsificar documento histórico, né? Isso. E campo de trabalho forçado virava campo alegre. Essa perfumaria na linguagem para esconder ou suavizar coisa bruta. Isso a gente vê todo dia, no discurso político, no mundo corporativo. É uma tática que não envelhece. Infelizmente, não. E essa coisa da manipulação da linguagem, de construir narrativas, parece que é o gancho perfeito para a gente ir para os eventos geopolíticos recentes que as outras fontes cobriram. Vamos lá. Estamos falando daquele anúncio do presidente Trump, que saiu na Live Now from Fox e foi comentado pela Midas Touch, sobre impor mais tarifas 100% sobre produtos chineses, a partir de 1º de novembro de 2025, talvez até antes. Exato. E o contexto que as fontes dão é chave. Isso seria uma resposta direta a restrições que a China impôs, né, principalmente na exportação de terras raras, que são essenciais para a tecnologia. E a linguagem usada pelo Trump para justificar foi pesada. Muito. Ele chamou a ação chinesa de extraordinariamente agressiva, de carta extremamente hostil ao mundo. Falou em inédita e até desgraça moral. Além das tarifas de importação, os Estados Unidos também anunciaram controles na exportação de software crítico para a China. A tensão subiu tanto que falaram até em cancelar a reunião dele com o Xi Jinping. E voltou aquele medo do impacto na economia global. Tarifas nesse nível já deram medo de recessão antes. É um cenário tenso. E aí, se a gente puxa o fio de volta para 1984, a linguagem salta aos olhos. A forma de apresentar a situação usando palavras tão carregadas, agressiva, hostil, desgraça moral, isso constrói uma narrativa específica, né? Não é só uma briga comercial. Deixa de ser, vira quase uma afronta existencial. Isso molda como o público vê a coisa e, claro, justifica a resposta dura dos Estados Unidos. Lembra muito como o partido lá em Oceania precisava de um inimigo constante. Eurásia, Lestásia, o Goldstein, o traidor interno. Isso, para manter todo mundo unido pelo medo e justificar a guerra eterna, o controle interno. Identificar um inimigo externo, claro, ameaçador, é uma ferramenta de poder antiga e eficaz, para unir e para legitimar quem está no comando. Então a retórica não é só enfeite. É parte da estratégia mesmo, como em 1984, criar um outro ameaçador para justificar medidas drásticas. Com certeza. Apresentar a China como agindo de forma sem precedentes, hostil, cria a urgência, a justificativa moral para uma resposta igualmente forte. Em 1984, a ameaça constante do inimigo fazia a população aceitar tudo. Falta de comida, vigilância, em nome da segurança. É uma psicologia poderosa. O medo do que vem de fora fortalece o controle aqui dentro. E ainda dá um bode expiatório ótimo quando as coisas apertam internamente. Agora, vamos colocar na mesa a perspectiva da fonte Midas Touch.
Ela tem uma visão bem crítica sobre uma coletiva de imprensa do Trump que aconteceu nessa época. E aqui, olha, é super importante deixar claro. O que a gente vai falar agora são as alegações e as críticas feitas por essa fonte, tá? Certo, a leitura que eles fizeram dos fatos. Isso. A Midas Touch aponta o que ela considera que foram, contradições ou declarações que não batiam com os fatos durante essa coletiva. E quais seriam alguns exemplos que essa fonte levanta? Olha, a Midas Touch alega, por exemplo, que enquanto Trump falava em 18 trilhões de dólares em investimentos entrando no país, o mercado de ações, na verdade, estava caindo, reagindo mal às tarifas. Outra alegação é sobre as falas de redução de preço de remédio, com percentuais que seriam impossíveis matematicamente. A fonte cita 100%, 600%, 1000% de queda. Nossa! Tem também a alegação de que demissões no governo estariam mirando especificamente agências orientadas por democratas. E mais, alegações de que a imigração ilegal tinha zerado, que 8 guerras tinham sido resolvidas, ele chamou de transações, e que o preço do petróleo estava em queda recorde. De novo, são contestações da Midas Touch. Olha, isso levanta uma questão muito central, que conecta direto com o coração de 1984, a questão da verdade objetiva, da confiança na informação que vem de cima. Exato. Quando parece haver um descolamento muito grande entre o que dizem as autoridades e os dados que a gente pode ver, mercado, matemática básica, estatísticas, como é que fica a relação das pessoas com a realidade? Lembra na hora o partido insistindo que 2 mais 2 igual a 5, se fosse preciso, ou o Ministério da Verdade reescrevendo o passado todo dia? A Midas Touch parece sugerir que existe ali uma intenção de distorcer a realidade mesmo. Como isso se liga com a novilíngua ou duplo pensar? Dá para argumentar, né? Que talvez a simplificação exagerada, o uso sem parar de hipérboles, repetir afirmações mesmo contra as evidências, isso pode ter um efeito parecido com o da novilíngua. Não de empobrecer o vocabulário em si, mas talvez de anestesiar o senso crítico. Se tudo é o maior, o melhor, inédito, ou o contrário, o pior, desastre. A gente perde a capacidade de medir, de ver nuances. E o duplo pensar entra quando se espera que as pessoas aceitem ao mesmo tempo a versão oficial e a realidade que parece contradizer essa versão. E tem um ponto interessante na fonte da Brasil Paralelo. Eles mencionam a ideia do James Burnham sobre a complexidade da classe gerencial hoje em dia. Como sistemas muito complicados, muito opacos, podem dificultar a checagem dos fatos. Isso ajuda nessa sensação de que a verdade é meio elástica ou inacessível. A própria complexidade pode esconder as coisas. E essa tensão toda entre a narrativa oficial e o que a gente percebe nos traz de volta para o Winston Smith, o protagonista de 1984. A luta dele, desesperada, é para se agarrar à própria memória, né? A verdade objetiva, que 2 mais 2 são 4. A consciência dele. Sim. E no fim, ele é quebrado, lá no Ministério do Amor. A mente dele é refeita até ele amar o grande irmão. De verdade. Então, o que essa jornada trágica do Winston e essas análises de hoje dizem pra gente sobre a luta pela autonomia individual agora? Olha, a reflexão que uma das fontes da Brasil Paralelo traz é que talvez a ameaça hoje não seja exatamente a bota no rosto literal do Orwell. A submissão pode ser mais disfarçada. Como assim? Pela tecnologia que vicia, pela busca sem fim por conveniência, pelas distrações. A fonte até usa uma imagem forte. O rosto humano hipnotizado por uma tela de celular. Nossa, pesado. E a polarização extrema, que isola a gente em bolhas, dificulta o diálogo, as decisões importantes sendo tomadas por estruturas burocráticas que parecem muito distantes e impenetráveis. O perigo real, que essa fonte sugere, é o mesmo do fim do Winston. A gente acabar aceitando ou até amando as correntes, trocando liberdade de verdade por uma sensação de segurança, de conforto, administrados por outros. E algumas daquelas alegações da Midas Touch, sempre lembrando que são alegações deles,
tocam nessa briga indivíduo versus sistema de um jeito bem concreto, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a alegação sobre direcionamento político e indemnição de funcionário público. Sugere usar a máquina do Estado para fins partidários. Isso mina a ideia de um serviço público neutro. Exato. Ou descrever Portland como zona de guerra, coisa que a fonte diz que não era real, para justificar, segundo a interpretação deles, usar poderes de exceção, tipo ato de insurreição. Isso mostra como a narrativa sobre a realidade pode ter consequências bem diretas na relação Estado-cidadão. Sim, e aquela ideia da nova aristocracia que a Brasil Paralelo menciona, essa classe de especialistas, burocratas, gestores, que, na visão do Burnham, tem o poder real nos sistemas complexos de hoje, reforça essa sensação de impotência individual. Faz sentido. Se quem decide as coisas cruciais são tecnocratas, em estruturas que a gente não entende direito, com base em informações que a gente não acessa, como é que o cidadão comum exerce controle? Como sente que a voz dele importa? Isso pode levar tanto à apatia quanto à revolta contra as elites, né? O que alimenta mais ainda a polarização. É uma dinâmica complicada. A falta de transparência e a complexidade podem minar a democracia e a autonomia. Então, para a gente amarrar nossa conversa, fica bem claro que os alertas do Orwell, lá em 1984, sobre vigilância, controle do pensamento pela linguagem, manipulação da verdade, o esmagamento do indivíduo, eles continuam ecoando forte. Muito forte. Talvez não do mesmo jeitinho, mas a gente vê ecos preocupantes hoje, na dinâmica social turbinada pela tecnologia, na polarização que dificulta o debate, na retórica usada em conflitos e na política interna, como a gente viu nos exemplos recentes. E é importante dizer, a relevância de 1984 hoje não é que ele previu o nosso mundo nos detalhes, é que ele deu pra gente um kit de ferramentas críticas para analisar como o poder funciona. Boa. Esses desafios, controle da informação, vigilância, manipulação da linguagem, pressão para se conformar, não são coisa só de ditadura clássica. Eles podem aparecer de jeitos mais sutis e talvez até mais difíceis de pegar dentro de democracias. Pela tecnologia que a gente adota feliz, pelo discurso que a gente consome, pelas pressões sociais que a gente acaba aceitando. A tensão entre liberdade, segurança e conveniência continua sendo o grande dilema. Perfeito. E para a gente fechar, como sempre, fica aquela provocação para quem nos ouve pensar um pouco mais. Considerando tudo isso que a gente conversou sobre 1984 e os paralelos com hoje, qual dessas ferramentas que a gente discutiu, a vigilância tecnológica cada vez mais presente, a manipulação da linguagem da informação ou a polarização social que divide e silencia, qual delas representa o maior desafio para a autonomia, para o pensamento crítico individual hoje? E, talvez mais importante ainda, como é que cada um pode, no dia a dia, cultivar uma consciência e, quem sabe, uma forma de resistência a essa força que parece dominar? Fica a reflexão.